Esse podcast foi gravado pelo professor Tobias Turcarelli, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Olá, seus lindos, aqui é o professor Tobias de Geografia do Ângulo Sorocaba. Hoje nós vamos falar sobre a produção mineral pensando na não energética ou nos minerais metálicos. Então, basicamente, a primeira coisa que nós temos que entender é que os minerais são corpos naturais formados por compostos de elementos químicos ou simples minerais de apenas um elemento químico. Dessa forma, nós podemos entender os minerais como recursos naturais. E esses recursos naturais, enquanto recursos minerais, podem ser categorizados como energéticos e não energéticos. Primeiro exemplo, os energéticos, petróleo, gás natural e o carvão mineral. E os não energéticos são exemplos do ferro, areia, sal, entre outros. Para entendermos então esses não energéticos, que é o foco da nossa aula, nós temos que subcategorizar então esses não energéticos em metálicos e não metálicos. Lembrando então que os metálicos devem estar normalmente relacionados a uma estrutura geológica cristalina. Então, já pensando no jazimento, nós temos aí uma estrutura geológica associada ao tipo de mineral. Dessa forma, nós também podemos encontrar minerais metálicos em exploração de jazimento de mina, por escavação, ou em áreas de aluvião, por depósito sedimentar. Então, dessa forma, os minerais metálicos ganham destaque. Principais exemplos: a magnetita, a hematita, a siderita, que são aí minérios de extração do ferro, tá? Muito importante, então, para o desenvolvimento da tecnologia e da própria dinâmica da civilização. Quando a gente pensa, então, em minerais não metálicos, nós podemos falar desses não energéticos, não metálicos, como o sal, né? Um grande exemplo, o sal marinho, extraído aí das nossas regiões do Nordeste brasileiro. O quartzo é um outro exemplo muito importante, o próprio calcário, o diamante, né? Entre outros exemplos aí que nós usamos no nosso cotidiano. Pensando então nesses principais jazimentos, nós podemos pensar no Brasil onde seriam as áreas principais e quais os principais projetos desenvolvidos para a exploração desses minerais, pensando sempre que a produção desses recursos minerais podem estar e estão normalmente associadas no nosso país à exploração e à exportação de matéria-prima. E aí nós temos que lembrar do conceito de commodities, né? Então, nós normalmente extraímos essa matéria-prima e com pouco beneficiamento, ou quase nenhum beneficiamento, acabamos vendendo essa matéria-prima muito barata, né? Que acaba virando um problema aí na nossa balança comercial. Então, quando a gente pensa em principais projetos e no próprio desenvolvimento da siderurgia no nosso país, nós podemos destacar aqui a região de Sorocaba, no Domo do Araçoiaba, a nossa primeira siderurgia, né, a Real Fábrica aqui que nós temos ainda na Floresta Nacional de Ipanema como patrimônio, e nós temos ali os antigos fornos, né, desde os antigos fornos lá do Afonso Sardinha, quando foi encontrado o minério de ferro aqui na região de Sorocaba. Com o processo, nós temos aí a expansão da mineração para Minas Gerais, então abandona-se aqui a produção de ferro no Domo do Araçoiaba e vamos explorar aí o ferro na região de Minas Gerais. O projeto principal que ganha destaque em Minas Gerais é o chamado quadrilátero ferrífero. Na verdade, é uma grande área onde estão aí posicionadas as grandes ou maiores empresas, né, historicamente falando, de extração de minério no país, associada à infraestrutura, como ferrovias e como a portos, né? Então, nós vamos ter uma ferrovia que vai ligar a mina até a região portuária, e na região portuária nós temos aí o processo de exportação. Lembrando que um porto importante para Minas Gerais é o Porto Tubarão, ali no Espírito Santo, né, na região também o Porto de Vitória. Nós temos também, na região norte do nosso país,
um grande projeto chamado Carajá, ou Projeto Grande Carajá. Esse projeto está associado principalmente à extração de minério de ferro, né? Então, esse minério de ferro que é muito importante, além também do manganês. E aí, quando a gente fala em exploração de ferro, exploração metálica, nós temos que entender que esses metais ferrosos, eles são principalmente para a produção de aço e de outras ligas metálicas ferrosas, né? Então, algumas ligas importantes aí que vão tornar para a gente um material mais rígido ou dando para a indústria uma função. Portanto, dependendo da liga metálica, eu tenho uma função industrial desse material. Outra coisa importante da gente lembrar é que esses minerais metálicos, por sua vez, quando eu penso lá na região de Grande Carajás, precisa sempre de infraestrutura. Essa infraestrutura vai estar associando hidrovias, ferrovias, rodovias e as regiões portuárias. É importante destacar também que nessa região norte, assim como o projeto Carajás vai ser importante, nós vamos ter a produção de uma usina hidrelétrica, a usina de Tucuruí. Associada à usina de Tucuruí, nós podemos destacar também a exploração de alumínio na região de Oriximiná, com a extração da bauxita, ali na região do Rio Trombetas. E é muito importante destacar nessa região, porque é a principal região produtora de bauxita aí no norte do nosso país. Dentro desse processo, nós temos que lembrar que a produção associada à mineração também vai criar alguns impactos, tanto ambientais quanto sociais. E esses nós vamos chamar impactos socioambientais. Em primeira instância, é precisa supressão da vegetação. Então, quando eu tiro a vegetação, eu tenho um solo exposto, eu tenho todo um processo de dinâmica de superfície sendo acelerado, mais erosão, maior processo de transporte, sedimentação, criando inclusive aí um processo onde os rios vão receber esse sedimento com um assoreamento. Então, desse assoreamento, nós vamos ter uma outra série de problemas socioambientais. Outra questão importante, quando a gente fala dessas questões socioambientais, é destacar que nos últimos anos nós tivemos aí grandes problemas, tanto em Mariana como em Brumadinho. E aí, se você tiver afim ou tiver curiosidade de pesquisar mais sobre, é muito importante. Então, lembrar que a produção mineral, ela tanto é importante para o processo civilizatório do desenvolvimento das populações e dos territórios, mas ela causa também alguns danos. E a questão é para quem ficam os bônus e para quem ficam os ônus. Dessa forma, nós entendemos a importância da produção dos minerais, principalmente no caso dos minerais metálicos no nosso país, mas também entender que boa parte da renda gerada nessa exploração poderia ser expandida, associada a um processo melhor de industrialização do nosso país.